ler a Bíblia numa oração, que é Mateus capítulo 6, verso 10. Você se lembra que oração é essa? Se lembra que oração é essa? É a oração do Pai Nosso, né? Então, Mateus capítulo 6, verso 10. Vamos ler a oração toda? Ou recitar a oração toda? Pode ser? Vamos lá? Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas. Perdoamos aos nossos devedores, não nos deixes, mas livra-nos, porque o poder... Amém, amém. A expressão que queremos compartilhar com vocês nesta manhã é justamente essa expressão do verso 10, venha o teu reino. Essa, a propósito, é a divisa da Convenção Batista Brasileira para o ano de 2017. O próximo slide mostra anunciando o reino com o poder de Deus, baseado justamente em Mateus capítulo 6, verso 20. Se nós pensamos e desejamos um dia estar no reino dos céus, eu acho que todos nós desejamos estar um dia no reino dos céus, não desejamos? Você quer ir para o céu, meu irmão? Quer ir para o céu? Amém. Ok. Se nós queremos ir para o céu, por que a gente quer que o céu venha? Por que a gente faz a oração para que o reino venha? Né? Nós vamos tentar refletir um pouquinho sobre isso ao longo dessa reflexão nessa manhã. O próximo slide diz, venha o teu reino. É uma oração que eu preciso fazer, que você precisa fazer, que cada um de nós precisamos fazer. Philip Keller diz que os seguidores de Jesus tinham uma dificuldade de entender o reino de Deus. Porque muitos deles pensavam que esse reino se referia ao império terreno que Jesus estabeleceria. Você deve se lembrar que quando Jesus voltou, ou melhor, quando Jesus veio ao mundo, quem é que estava governando o mundo naquela época? Qual era o império que governava o mundo naquela época? Era o Império Romano. Era o Império Romano. Então, o reino de Deus, para eles, representava o Messias chegando para libertar o povo do Império Romano, para libertar o povo dos seus inimigos, estabelecer então um governo que se estabelecesse por todo o mundo, se ampliasse por todo o mundo. Então, as pessoas esperavam um rei assim, esperavam um Messias assim. Eles não podiam imaginar que o rei deles entraria em Jerusalém montado num jumentinho. Deveria ser num cavalo imponente, seguido por muita gente, por muitas pessoas. Eles não podiam imaginar que o seu rei viesse a sofrer humilhações, sendo pregado numa cruz. Eles não podiam imaginar isso. Não podiam imaginar o seu rei sem um exército com poderosos soldados, capaz, então, de libertar o povo de Israel daquele império que dominava sobre eles. Na cabeça deles, esse rei viria com poderes sobrenaturais, então, para destruir todos os inimigos de Israel. Mas é interessante a gente perceber que João Batista, o precursor de Jesus, quando veio ao mundo, ele começou a pregar no deserto e a sua mensagem era muito simples. Ele dizia, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Depois de João Batista, Jesus veio pregando a mesma mensagem. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. O que é o reino de Deus? O que é o reino de Deus? O slide seguinte vai dizer, o reino de Deus,
o reino de Deus é simplesmente o lugar onde Deus reina. Simples assim, né? É o lugar onde ele exerce o seu domínio, a sua autoridade. Então, o reino de Deus é o lugar onde Deus reina, é o lugar onde ele exerce o seu domínio e a sua autoridade. O reino de Deus é o seu governo real, dizia o John Stott. Como ele já é santo, também é rei, reinando em soberania absoluta sobre a natureza e sobre a história. Quando Jesus orou, dizia ele, venha o teu reino, estava convidando o Pai para estabelecer a sua realeza entre nós, mas, sobretudo, dentro de nós. Dentro de nós. Dentro do nosso coração. Dentro do nosso coração. Orar para que o reino venha é orar para que ele cresça à medida que as pessoas se submetem a Jesus. A Jesus. Orar para que o reino venha é, ao mesmo tempo, entregar o governo, o reinado do nosso coração a Jesus e deixar que Jesus exerça a sua autoridade plena sobre a nossa vida. John Stott dizia que é fácil a gente repetir as palavras desta oração, e a gente pode repetir como meros papagaios. Contudo, ele vai dizer, está ali na tela, fazer essa oração com sinceridade tem implicações revolucionárias, pois expressam as prioridades que assumimos em nossa vida. Fazer esta oração com sinceridade tem implicações revolucionárias, pois expressam as prioridades que assumimos em nossa vida. Estamos constantemente sob pressão para nos conformarmos ao egocentrismo da cultura secular em que vivemos. Entretanto, a nossa prioridade máxima não deve estar no nosso nome, não deve estar no nosso reino, não deve estar na nossa vontade, mas em Deus. Em Deus, o nosso Senhor. Temos normalmente um conflito muito grande dentro de nós nesta oração. Veja ali o conflito. Venha o teu reino versus venha o meu reino. É mais fácil a gente orar, venha o meu reino. Mas eu não peço isso a Deus, Senhor, pastor. Eu não peço a Deus para que o meu reino venha. Mas às vezes a gente pede sem perceber. Todas as vezes que a gente coloca os nossos interesses no lugar do reino de Deus, a gente está pedindo a Deus para que, na verdade, o nosso reino venha. O nosso reino venha no lugar do reino do Senhor. Fazer esta oração com integridade é um teste para sondar a realidade e a profundidade da nossa profissão de fé cristã. Eu vou repetir. Fazer esta oração com integridade é um teste para sondar a realidade e a profundidade da nossa fé e da nossa profissão de fé. Quando eu digo, venha o teu reino, Deus. Venha o teu reino. Eu estou dizendo, Deus, o Senhor é quem manda na minha vida. O Senhor é quem exerce autoridade sobre a minha vida. O Senhor é quem governa a minha vida. O Senhor é quem governa a minha agenda. O Senhor é quem governa o meu orçamento. O Senhor é quem governa as minhas prioridades. O Senhor é quem governa a minha família. O Senhor é quem governa a minha vida, Deus. Os meus sonhos para o futuro estão todos debaixo das tuas mãos. Estão todos debaixo da tua autoridade. O Senhor é quem governa a minha vida. A palavra de Deus vai nos dizer lá em Lucas, está ali na tela, o texto de Lucas 17, versos 20 e 21. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu, não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui ou está ali, porque o reino de Deus está onde, irmãos? Dentro de vós. Onde é que está o reino de Deus? Dentro de nós. Dentro de nós. Ele não vem com uma aparência física, com uma visível aparência. Não vem assim. E não veio assim.
O reino de Deus vem e se manifesta dentro de nós. Dentro de nós. O reino de Deus é a soma dos valores, das prioridades de Deus para cada um de nós. E a pergunta é, se o reino de Deus está dentro de nós, até que ponto, de fato, Deus está conseguindo reinar dentro da gente? Até que ponto, de fato, Ele está conseguindo exercer autoridade sobre nós? Autoridade sobre a nossa vida. Até que ponto, de fato, nós estamos sujeitos a Ele? Até que ponto, de fato, nós estamos submissos a Ele, a sua direção para a nossa vida? Felipe Keller diz, está ali na tela, quando fazemos esta oração com sinceridade, estamos convidando Deus para exercer a sua soberania e o seu governo em nossos corações. Estamos convidando o Senhor para exercer a sua soberania e o seu governo nos nossos corações. Trata-se, meus irmãos, de uma afirmação muito séria. Corremos sérios riscos quando fazemos esta oração. Aliás, a oração do Pai Nosso, muitas vezes nós vamos ter que dizer, como os adolescentes dizem, não tem noção do perigo. Não tem noção do perigo. Muitas vezes nós não temos noção do perigo que corremos quando fazemos essa oração. Venha o teu reino. Você está dizendo, Deus, o Senhor pode reinar a minha vida. O Senhor pode governar a minha vida. Essa é uma expressão perigosa. Perigosa por quê? Porque você vai ter que abdicar do seu trono. Você vai ter que abdicar do seu trono, você não vai ser mais rei. De coisa alguma. Naquela série The Crown, que conta um pouco da história da Rainha Elizabeth II, lá na Inglaterra, em alguns momentos aparece o seu tio. O seu tio, irmão do seu pai. O seu tio é que tinha o trono nas suas mãos. Mas por conta de um casamento com uma mulher divorciada, e pelo fato de não ser aceito pelo governo da Inglaterra e nem pela igreja anglicana, ele abdicou do trono e deu o trono ao seu irmão, pai de Elizabeth II. Por isso, nós temos, a partir de então, uma nova dinastia, uma nova realidade, uma nova família assumindo. Mas o trono, na verdade, era do seu irmão. Por causa do seu grande amor, ele então abriu mão do seu reino. Abriu mão de ser o rei da Inglaterra. E se você orar, venha o teu reino, Senhor, sobre a minha vida, você vai ter que abrir mão do seu trono. Você vai ter que abdicar do seu trono, por conta de um grande amor. Por conta do seu amor pelo Senhor. Você vai abrir mão de ser rei sobre a sua própria vida e vai entregar a autoridade da sua vida a Jesus. A partir de agora o Senhor é quem manda. A partir de agora o Senhor é quem exerce a autoridade sobre a minha vida. E meus irmãos, se nós fizermos esta oração com sinceridade, pode crer que haverá uma revolução nesse mundo. Haverá uma revolução nesse mundo. De fato, Cristo vai reinar. O reino de Deus é uma coisa, a igreja é outra coisa. É possível a igreja crescer e o reino de Deus não crescer? É possível. O reino de Deus é uma coisa, a igreja é outra coisa. Ser membro da igreja é uma coisa, estar debaixo da autoridade de Cristo é outra coisa. Deveria ser a mesma coisa. Deveria ser, mas nem sempre é. Nem sempre é. Por amor a Jesus, nós precisamos abdicar do trono do nosso coração. Precisamos abdicar e deixar que Ele, de fato, exerça o seu reinado sobre nós, a sua soberania sobre a nossa vida. Essa é uma oração perigosa, que as pessoas muitas vezes não têm noção daquilo que estão orando. Não têm noção daquilo que estão pedindo a Deus. Um outro exemplo nesta oração, de uma oração extremamente perigosa, é: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Olha só que oração perigosa.
Você está pedindo a Deus, Senhor, perdoa-me do mesmo jeito que eu perdoo o meu irmão. Mas como é que você perdoa o seu irmão? Se você fizer essa oração com sinceridade, Deus vai perdoar você do mesmo jeito que você está perdoando o seu irmão. Se você perdoa o seu irmão realmente numa boa, amém. Mas se você não perdoa o seu irmão numa boa, meu irmão, você está perdido. Está perdido. Não temos noção do perigo, muitas vezes, das nossas orações. Às vezes a gente ora sem saber o que a gente está orando, ora sem ter a menor noção. Uma oração muito séria, em que corremos riscos. O risco de abdicar do nosso trono, simplesmente entregar a soberania da nossa vida ao Rei da Glória. Ao Rei da Glória. Nenhum rei é rei sem um reino para governar. Não há soberano sem um Estado sob o seu controle. A palavra de Deus nos diz, está lá em primeiro livro de Samuel, capítulo 8, verso 7, está ali na tela, um momento em que o povo de Israel decidiu que precisava ter um rei. Precisava ter um rei. E Deus disse a Samuel o seguinte: ouve a voz do povo em tudo quanto te disserem, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles. Deus estava dizendo, Samuel, pode atender o pedido do povo, e fique tranquilo, porque não é você que eles estão rejeitando. É a mim que eles estão rejeitando. Eles não querem que eu reine sobre eles. Eles não querem que eu exerça autoridade sobre eles. Eles não querem que eu estabeleça o meu reino sobre eles. E isso se repete lá no Evangelho, em João capítulo 10, verso 15. Olha só o que as pessoas disseram. Bradaram no momento em que estavam julgando Jesus. Eles bradaram, crucifica-o, não temos rei senão o César. O povo de Israel estava dizendo, César é o nosso rei. Rejeitando o rei dos reis, o soberano dos soberanos, o senhor dos senhores. Meus amados, desde a nossa meninice, a maioria de nós acredita que somos reis do nosso próprio castelo. Só que muitas vezes nós nos esquecemos que os nossos castelos são feitos de areia. São castelos feitos de areia. Tem um artista que trabalha com areia da praia, lá em Copacabana, e o cara é realmente um artista. E ele faz cada peça que é uma coisa linda, maravilhosa. Cada castelo maravilhoso, que tem prazo de validade. Que tem prazo de validade. Um castelo que você erguer na beira da praia, com areia, ele tem um prazo de validade até a próxima onda. Até a próxima onda. Quando a onda chegar, quando a maré subir, tchau, castelo. Queremos ser reis dos nossos castelos, castelos que nós construímos, feitos de areia, que não resistem à próxima onda de problemas, à próxima onda de adversidades. A maré cheia não resiste. Não resiste. Muitas vezes queremos determinar o nosso próprio destino, resolver os nossos próprios negócios, governar as nossas próprias vidas e tornar-nos, então, especialistas em tudo aquilo que tem, o que diz respeito a mim, eu, minha, meu, tudo aquilo que diz respeito à nossa própria vida. Ali na tela tem uma frase interessante do Keller, que ele vai dizer assim: se sinceramente pedimos para que Deus venha e estabeleça o seu reino em nossa vida, nós podemos esperar um tremendo confronto. Um tremendo confronto, pois é inevitável que haja um enorme conflito entre a sua divina soberania e o nosso ego obstinado. Se nós orarmos, venha o teu reino, haverá um confronto entre a soberania de Deus e o nosso ego obstinado. Deus quer de um jeito, a gente quer de outro jeito. E quando a vontade de Deus se confronta com a nossa, quem é que ganha? Qual é o resultado? Qual é o resultado? Quando oramos para que o reino de Deus venha, estamos demonstrando o desejo de renunciar o governo da nossa própria vida. E assim
como nos abstemos das nossas próprias decisões, a fim de permitir que Deus, pelo seu Espírito, decida o que devemos fazer e o que Ele fará de nós. Quais são as características desse reino? Romanos capítulo 14, verso 7, nos diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Eu acho que isso aqui é uma frustração para os crentes, né? Porque crente não bebe, não fuma, mas come pra caramba, não é verdade? Come pra caramba. O pessoal no churrasco ontem lá arrebentou. Só sobrou uma gordurinha lá para jogar fora, lá não sei quantos quilos de carne, passaram o dia inteiro comendo. O reino de Deus não é de comida. O reino de Deus também não se faz com bebida, mas se faz com justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Se faz com uma vida cheia do Espírito. E ser cheio do Espírito nada mais é do que estar debaixo da autoridade do Espírito. É estar debaixo do controle do Espírito. Anunciar que o reino chegou é anunciar o domínio de Deus em nossa própria vida. Deus quer estabelecer o seu reino dentro de cada um de nós. E isso acontecerá na medida em que estivermos dispostos a cumprir a sua vontade. Você se lembra de Romanos 12, verso 2? Se não se lembra, abra a sua Bíblia de papel. De papel. Compartilhe a sua Bíblia de papel aí com o seu irmão que está do seu lado. Os versos 1 e 2. Versos 1 e 2. O que é que dizem? Rogo-vos, irmãos, pelas compaixões de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis, aí o verso 2, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não se conformar ao mundo, não tomar a forma do mundo, como diz o Bauman, aquele filósofo que faleceu recentemente, nós vivemos na modernidade líquida. Os nossos valores, os valores da sociedade de hoje são líquidos. E porque são líquidos, eles tomam a forma do recipiente. Tomam a forma do recipiente. Você pega uma massa de bolo, por exemplo, tá? Essa massa de bolo vai fazer com que o bolo tome a forma da forma. Se for uma forma redonda, você terá um bolo redondo. Se for um tabuleiro retangular, né, você terá um bolo retangular. Se for um tabuleiro quadrado, né, se for aquele formato de bolo inglês, né, aquele bolo inglês assim, de banana com canela, né, que a Sorainha faz lá em casa, que é uma coisa maravilhosa, e que a gente não pode comer, né? Então, ou não deveria estar comendo. Na modernidade líquida, os valores das pessoas tomam a forma da forma. O leite, ele pode vir num saquinho, pode vir numa caixa, ele pode vir numa garrafa de vidro. Os nossos valores não podem ser colocados dentro da forma deste mundo, em nome de Jesus. Porque a forma deste mundo, meus irmãos, não tem nada a ver com o reino de Deus. Não tem nada a ver com o reino de Deus. Nossa vida precisa ser colocada dentro da forma de Deus. Deus é quem vai realmente conduzir a nossa vida e dirigir a nossa vida. A vontade de Deus, está ali na tela. A vontade de Deus, diz o John Stott, próximo slide, é boa, agradável e... Ou seja, não tem nem margem de erro nela. Ela é perfeita. Pois é a vontade de quem, irmãos? Do nosso Pai
que é infinito em conhecimento, amor e poder. Portanto, resistir-lhe é loucura. Resistir à vontade de Deus é loucura. Diga aí para o seu irmão que está do seu lado, diga para o seu irmão, resistir à vontade de Deus é loucura. Discernir a vontade de Deus, desejá-la e fazê-la é sabedoria. Diga para o seu irmão, diga aí para o seu irmão. Discernir a vontade de Deus, desejar a vontade de Deus, fazer a vontade de Deus é o quê? Sabedoria, meu irmão. É sabedoria. Então, resistir à vontade de Deus é loucura. É loucura, por quê? Porque 1 minuto fora da vontade de Deus é muito tempo, meu irmão. Um dia, imagina, um dia fora da vontade de Deus. É muito tempo. O lugar mais seguro da face da terra é o centro da vontade de Deus. Seja onde for. Seja onde for. O lugar mais seguro da face da terra é o centro da vontade de Deus. Vocês viram ali um missionário falando sem poder mostrar o rosto dele, por motivo de segurança. O que faz um cara deixar o seu país, deixar o Brasil e ir lá para o sul da Ásia e se expor numa situação dessa? É a vontade de Deus. É a vontade de Deus e ele está em paz. Está tranquilo. Feliz da vida, porque está no centro da vontade de Deus. E o centro da vontade de Deus, seja no sul da Ásia, seja no nordeste da Nigéria, seja onde for, seja em Madureira, é o lugar mais seguro da face da terra. Infelizmente, em muitas situações, retiramos Deus do trono do nosso coração. Vivemos de acordo com os nossos interesses pessoais, deixamos a vontade de Deus em segundo plano, pedimos para que a vontade de Deus seja feita aqui na terra como é feita no céu. Não é assim? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como é feita no céu. E a minha pergunta é, como é que a vontade de Deus é feita lá no céu? Você tem noção? Não, pastor, não tenho noção porque eu nunca fui para o céu, então não tem condição. Não tenho noção. Tem noção sim por causa da Bíblia. A Bíblia testemunha. A Bíblia testemunha. A Bíblia nos ensina que lá no céu não tem espaço para rebeldia. Lá no céu, se você gosta de mandar, meu irmão, olha, é melhor você ir se acostumando, porque lá no céu você não vai mandar nada. Você não vai mandar nada. Tá? Se você manda dentro de casa, lá no céu você não vai mandar mais. Entendeu? Se você manda fora de casa, no seu trabalho, lá você não vai mandar nada. Lá você vai ser um servo olhando para o cordeiro, esperando receber dele uma ordem. Sim, Senhor. Quem se rebelou foi para o inferno. Quem se rebelou não está no céu. No céu não tem rebeldia. No céu não tem questionamento. No céu existem milhões e milhões de anjos olhando para o rosto do Cordeiro, simplesmente esperando receber dele uma ordem. Pode falar, Senhor, o que nós vamos fazer? O que é que o Senhor quer para hoje? O que é que o Senhor deseja para hoje? E Jesus está nos ensinando a orar para que a vontade de Deus seja feita aqui do jeito que é feita lá. Se lá não tem rebeldia, se lá não tem questionamento, se lá é total submissão a Ele, aqui tinha que ser também. Sabe por quê? Porque esse é o jeito da gente começar a se acostumar com o céu. A gente não está indo para lá? Então é melhor a gente começar a se acostumar. Senão a gente vai sentir um peixe fora d'água quando chegar lá. Se nós não nos sujeitamos aqui, se nós não nos submetemos aqui, se nós não pedimos que a vontade dEle fosse realmente prevalecente na nossa vida, aqui, o que a gente vai fazer lá? O que a gente vai fazer no céu? Se aqui Deus não consegue governar a nossa vida, o que a gente vai fazer lá no céu? Se aqui a gente não se submete a Ele, como é que a gente vai submeter lá? Simples assim. Simples assim. A vontade de Deus foi expressa na criação, você se lembra? A vontade de Deus foi expressa na criação. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E disse Deus, haja
terra, haja separação entre a terra e as águas, entre o dia e a noite, haja luminares, haja estrelas, haja o que for. A vontade de Deus foi expressa na criação. Veja só Apocalipse 4, verso 11, está ali na tela. Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criados. Então, tudo que foi criado no mundo, tá? Toda a criação, toda a natureza foi criada segundo a vontade de quem? De Deus. Na criação, tudo saiu do jeito de Deus. Mas com a gente o negócio é outra coisa, né, irmãos? É outro papo. É outro papo. Dentro da gente, no nosso coração, é que nem sempre as coisas saem do jeito que Deus quer. Na criação saiu tudo do jeito que Deus queria. Saiu tudo do jeito que Ele queria. No nosso coração nem sempre as coisas saem do jeito que Deus quer. Deus tenha misericórdia de mim, de você, de cada um de nós. Jesus nos deixou o exemplo. Quando Ele veio ao mundo, olha só o que Ele disse aos seus discípulos. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Lá no Getsemane, o que Ele orou ao Pai? Lá no Getsemane, não se faça a minha vontade, mas a tua. O que é que o salmista nos ensinou a orar a Deus lá no Salmo 143, verso 10? Ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus. Guie-me o teu bom espírito por terra plana. Você precisa orar a Deus, Senhor. Se você quer orar a Deus para que o reino de Deus venha sobre a sua vida, você precisa orar a Deus, Senhor. Ensina-me a fazer a tua vontade. Ensina-me a viver do jeito que tu queres, Senhor. Ensina-me a viver do jeito que te agrada, Senhor. A pergunta que nós precisamos responder hoje, depois de ler Efésios 5, verso 17, que diz: pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Insensato ali é o tolo. Não sejais tolos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E a pergunta que a gente precisa responder hoje é: quais são os impedimentos ao cumprimento da vontade de Deus na sua vida? O que é que está impedindo você de cumprir aquilo que Deus mandou você fazer? O reino de Deus está em vós. Ele não virá com uma visível aparência. Não virá com uma visível aparência. Ele estará dentro de vocês, disse Jesus. Dentro de vocês. Você quer que o seu coração seja uma extensão do reino de Deus? Você quer que o seu coração seja um pedaço do reino de Deus? João Batista nos dá uma dica na sua mensagem. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Para que o reino de Deus se instale na sua vida, a primeira expressão qual é ali? Qual é a primeira expressão? Arrependei-vos. É arrependimento, queridos. É arrependimento. Jesus também disse: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Arrependimento é a chave para a instalação do reino de Deus. Arrependimento. Arrependimento. Precisamos olhar para nós mesmos, e encarar aquelas questões que estamos deixando pendentes lá no arquivo do nosso coração e que precisam ser tratadas, precisam ser resolvidas. Precisam ser resolvidas. Arrependimento é mudança de atitude, é mudança de mente. Na sua pregação, João também disse: endireitai as suas veredas, endireitai os seus caminhos. Se nós queremos usufruir do reino, nós precisamos nos arrepender de estar governando a nossa vida até aqui e dizer: Senhor, até aqui tem sido assim, mas daqui para frente vai ser de um outro jeito. Daqui para frente, nós entregamos nas tuas mãos o controle, o domínio
nosso reino ao Senhor. O Senhor é quem vai reinar em nós, o Senhor é quem vai estabelecer, de fato, o teu reino na nossa vida. Venha o teu reino. Você quer fazer essa oração? Como eu disse, é uma oração perigosa. É uma oração perigosa. E vai exigir de você deixar de lado o seu reino particular, o seu reino pessoal, para que o reino de Deus se estabeleça na sua vida. Mas você quer fazer essa oração assim mesmo? Então feche seus olhos e ore a Deus conosco.